Voltamos com Geração, hoje entrevistando o chargista Duque, que publica diariamente nos jornais O Tempo e Super Notícias. Estamos também com os estudantes da Escola Estadual Leão Renault nos ajudando nas perguntas com o Duque. Gente, olha que engraçado aqui. O ano passado estava todo mundo ruim no Campeonato Brasileiro, né? Aí, no Dia das Crianças, feliz Dia das Crianças. Os três chorando. E esse aqui, e se a gente esquecesse o futebol e aprendesse a jogar esse tal de rugby? Como é que é isso? As charges de futebol fazem muito sucesso, né? Muito. Como é que surgiu esse livro aqui que você ia contar pra gente? Pois é, esse livro surgiu em função das redes sociais. No final do ano passado, como bem mostrou as charges aí, os 3 times mineiros estavam numa situação muito ruim. E para a charge, como a gente já falou anteriormente, nada melhor do que uma situação ruim. Porque a vitória, o que interessa na charge de futebol é a derrota, né? E não a vitória. Então, como os 3 estavam numa situação muito ruim, então todo mundo tinha motivo, todo mundo tinha munição para poder zoar o outro, né? E aí aconteceu o seguinte, cada charge que eu colocava, às vezes, no Facebook, e eu colocava no Twitter, tinha uma repercussão muito grande. 2.000 compartilhamentos, não sei quantos comentários. E daí surgiu essa ideia de reunir no livro. Eu fiz uma pesquisa no próprio Facebook. Quais foram as mais compartilhadas? Não, eu fiz uma pesquisa do livro, de fazer. Tá. Se gente, o que vocês acham de eu fazer o livro? Se vocês... eu consegui 300 curtir aqui nessa postagem aqui, eu vou fazer o livro. E acabou que obtive, né, um retorno muito bom. E eu decidi fazer o livro. Foi meio loucura, assim, porque eu fiz um livro todo independente, banquei tudo no meu próprio bolso. E necessariamente precisava vender alguma coisa para suprir o custo do livro, mas deu tudo certo. Foi um retorno direto para você aí, né? Não foi teve retorno direto. Não, na verdade, porque não deu tempo de eu nem procurar patrocinadores ou apoiadores, porque eu fiz o livro em uma semana. Né? Então não dá tempo de eu vender a ideia para nenhuma empresa, para patrocinar, então decidi bancar o livro do próprio bolso. Mas deu super certo. Então fiz o lançamento no dia 8, o campeonato encerrou, eu lembro que no dia 4 de dezembro. Fiz o lançamento no dia 8, ou seja, eu entrei com o livro na gráfica no dia 5. Inclusive, a última charge do campeonato tem aqui. Foi uma correria danada. Eu deixei para lançar, eu deixei essa página em aberto para colocar a última charge do Campeonato Brasileiro. Aqui, ó, então, sonhei que ia rebaixar vocês para a Série B, aí o Cruzeirense. Aí vocês caíram na cama e acordaram. Em referência ao 6-1. O 6-1 no jogo. E o livro foi para a gráfica no dia 5 e eu lancei no dia 8. Foi uma loucura, assim. Eu pretendo fazer esse ano também, mas não com essa loucura que eu fiz. Ele está sendo vendido no meu site, pode ser comprado pela internet, e nas livrarias leituras do shopping Del Rey, Cidade, Minas e Itaú. Aqui em Belo Horizonte, né? Em Belo Horizonte. Tem aqui esse engraçado também, ó, aceita-se esquema tático, vitórias e técnico. Isso, aí tá bem o retrato do que foi, né, o ano de 2011 para os times mineiros. Vocês também estão com uns aí, né, engraçado? Esse aí também é de galo. Essa tá no livro. Não seja cruel, me dá uma mão. Toma. Aí ele tá entregando uma mão para ele. O atleta jogando uma mão pro Cruzeiro? Então, Duque, eu queria perguntar, se você me falar que é atleticano, você acha difícil fazer charges brincando com os atleticanos? O que você acha? Não, na verdade eu acho até mais fácil. Porque o Atlético nas últimos anos, na última década, você pode abafar a data, o número de anos. Ele foi muito mais massacrado, vamos dizer assim, né? Nos últimos 40 anos, eu não tenho nenhum título. Não vão nem falar quantos anos. Enfim, e eu acho que como atleticano, na verdade, na hora de fazer a charge, eu não tenho time, na verdade, né? Independente do time. Eu procuro ali fazer a crítica e com humor. Mas talvez a diferença que há, porque mistura um pouquinho de dor de cotovelo, vamos dizer assim, né? A charge do Atlético ela tem um pouco mais de desabafo, vamos dizer assim, pelo fato de ser torcedor. Mas quer dizer, eu não consigo ver, os leitores não conseguem ver diferença quando eu critico o Atlético ou critico o Cruzeiro. Mas, no meu caso, assim, eu sinto um pouquinho mais de... Eu faço a charge com um pouquinho mais de dor, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, o chargista, como jornalista, não toma um partido, né? Nem de time, nem de partido político, nem de nada. Senão até a crítica ficaria comprometida, né, Duque? Na verdade, exatamente. Então, os leitores, na verdade, de futebol, têm uma visão muito imediatista. Então, por exemplo, numa situação em que o Atlético está numa situação muito ruim e eu faço charge contra o Atlético, todo mundo acha que eu sou cruzeirense.
Quando a situação se inverte, o Cruzeiro, por exemplo, no momento, a situação que o Cruzeiro está vivendo hoje é ruim, então os leitores falam, você é atleticano. Então o leitor tem essa visão bem imediatista do momento, sabe? Duque, tipo, você fala que é atleticano. Aí, tipo assim, aí eu lembro de uma charge aí que, tipo, o Galo tinha massacrado o Flamengo na época que o Vanderlei Luxemburgo tinha saído do time. Eu lembro que você fez uma, tipo, do Galo lá, o espírito do Galo fora, e ia lá lavando a alma, assim, ó. Isso. Aí eu, tipo assim, eu penso assim, você falou assim que pra fazer a charge do Galo, você fica, dá tipo uma dor no coração, né? Que eu sei, que eu sou atleticano. Aí eu queria saber, tipo, quando você fez essa charge, você pelo menos ficou um pouco mais feliz? Não, pois é, na verdade, na hora que quando eu faço a charge, eu procuro pegar a sensação do torcedor, aí que tá. Quando eu vou fazer uma charge contra o Atlético ou contra o Cruzeiro, aí eu procuro captar o sentimento, mesmo não sendo cruzeirense, mas eu capto o sentimento do cruzeirense. Aí por isso que eu deixo o torcedor de lado. Então nessa charge, dessa situação específica, eu lembro que eu fiz duas. Uma antes do jogo, que eu fiz, qual que era a sensação do torcedor do Atlético naquele momento? Era que ele estava com o Luxemburgo atravessado na garganta. E eu fiz um atleticano, eu lembro que eu fiz um atleticano no hospital, e o médico olhando, pedindo para ele abrir a boca, e ele com o médico falando que ele estava com um Luxemburgo atravessado na garganta. E quando o Atlético ganhou, eu lembro de 4-0, 4-1, o atleticano lavou a alma. Então a charge, ela retrata esse sentimento. Na hora eu deixo o torcedor de lado. Agora, antes da gente continuar, vamos conhecer um pouquinho a história do João Batista, que adora desenhar e está pensando também em seguir a profissão. Vamos ver. Meu nome é João Batista, eu tenho 20 anos, sou estudante, vou começar a fazer o curso de design gráfico e eu tenho o hábito de colecionar quadrinhos. Desde pequeno eu tinha o hábito de desenhar para passar o tempo, só que eu fui crescendo e com uns 12, 10 anos, minha mãe percebeu que eu tinha uma certa facilidade e que se eu dedicasse eu conseguia melhorar o meu traço. Eu comecei e era algo mais solto. Agora eu já tenho que usar mais técnica, eu tenho que usar mais coisas que eu aprendi. Muitas delas até eu não gosto tanto. Eu não gosto, por exemplo, de fazer objetos que eu tenho que desenhar exatamente como eles são. Eu gosto de só soltar. Eu gosto de fazer, por exemplo, cadeiras e coisas com pernas e coisas do gênero completamente desproporcionais. Eu gosto de fazer pessoas desproporcionais. Mas até hoje eu tenho uma certa dificuldade de manter essa linha. Quando eu erro, eu fico, não, eu tenho que corrigir isso. Em questão de profissionalizar, aí tem outro problema. Você está fazendo o que as outras pessoas vão ver. Você vai fazer o que as outras pessoas querem ver, na verdade. Então você tem que manter a expectativa ou surpreender fazendo um traço planejado. Uma das minhas maiores referências foi um dos meus professores de desenho que eu já tive, o Vitor Cafag, que fez a série do Valente. Quando você pega a revista de alguém que você conhece na mão e você vê, tem como, é possível. Eu fiz o curso com ele de História em Quadrinhos. No caso, foi a parte de desenho e de formular a história mesmo. A maioria dos trabalhos que eu faço com uma mensagem pensada mesmo, a maioria deles eu fiz em conjunto com alguns amigos. Quando eu quero passar uma mensagem, eu tento fazer ela o mais implícita possível. Eu sou péssimo para colorir. Eu tô aprendendo agora a colorir. Eu sou péssimo para escolher cores, a questão de cores. Mas eu gosto bastante de mexer com preto e branco, ou então um tom de cor tipo azul, escuro e claro. Tem algumas séries tipo One Piece, que eu gosto da leveza do personagem. Ele é um pirata, ele vai contra a lei, mas o mangá não mostra isso como uma barbaridade. O personagem ele é um pirata, ele luta contra a marinha, mas ele não é um vilão. Eu gosto bastante do início da série do Dragon Ball, do Akira Toriyama. E
é mais por causa do início mesmo, que eu mostro o personagem pequeno, criança com 10, 11, 12 anos desenvolvendo, e mostra a reação dele quando ele começa a aprender as coisas. Porque ele vive isolado, numa montanha, e depois ele começa a conhecer carros, motos, tecnologia, pessoas, e eu gosto dessa sensação de estar aprendendo. At the end of a disconnected phone, that's where the truth hides. Ô, Duque, para essa galera que está começando aí, que sonha em trabalhar ou como desenhista, como quadrinista, como chargista, o mercado é muito difícil? Como é que é? Vamos dizer assim, o mercado para impresso, sim, especificamente para chargista, né? Porque primeiro você tem um número muito pequeno de veículos de comunicação impresso. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, você tem 4 grandes jornais. E esses já tem ali o chargista, o cartunista. Então, mesmo assim, é um mercado muito pequeno. Porém, a internet hoje é um canal que não existia quando eu comecei, por exemplo, que faz uma diferença grande, muito grande. Então, necessariamente, você não precisa estar publicando para ser visto. Hoje em dia, qualquer um pode criar um blog, começar a postar no Facebook, começar a ter retorno. Né? Não necessariamente nem precisa ser a charge digital, pode ser mesmo charge que sai no jornal, o arquivo ali em JPEG, e postar. Dependendo do retorno, você pode até conseguir migrar para um veículo. É o caso de muitos chargistas, por exemplo, como o André Damer, e um cara do Rio de Janeiro, que criou um blog chamado malvados.com, e tem um personagem, e fez tanto sucesso, primeiro só no mundo virtual, entre ali os internautas, hoje ele já publica na Folha de São Paulo e no G1. Bacana, quer dizer, sempre tem espaço para quem quer, né? Hoje em dia você ser visto é muito mais fácil. Ok, bacana. Nós vamos para um rápido intervalo agora, já voltamos, vamos falar um pouquinho da charge política também, né? Que tem uma repercussão grande. Já voltamos.